Então, vale ressaltar, e aqui eu aproveito os recursos que o Zoom oferta para a gente colocar algumas questões. Deixa eu só um momento aqui. Então, falar de distúrbio do movimento, né? A gente lembra que esses distúrbios, vou botar aqui distúrbio do movimento, esses distúrbios do movimento, eles são divididos em dois grandes grupos. Quais são esses grupos? Deixa eu colocar. Sim, dividido em dois grandes grupos. Nós temos os distúrbios do tipo hipercinéticos, beleza? E nós temos distúrbios hipocinéticos. Só para que eu possa situar vocês aqui em relação a essas síndromes parkinsonianas, para que a gente possa entrar na aula. Então, os distúrbios de movimento, eles são divididos em dois grandes grupos, que são os distúrbios do tipo hipercinético, como é o caso, por exemplo, da coreia, dos movimentos balísticos, da tetose, enfim, as síndromes das pernas inquietas entram dentro desses distúrbios do tipo hipercinéticos. E, por outro lado, nós temos também os distúrbios do tipo hipocinéticos. Fico perdendo aqui o cursor, deixa eu só... E os distúrbios do tipo hipocinéticos, que é onde vão entrar as síndromes parkinsonianas. Então, os principais representantes dos distúrbios hipocinéticos são as síndromes parkinsonianas, beleza? Então, uma vez contextualizada, aqui vale ressaltar, deixa eu só apagar isso aqui. Bom, vamos lá. Então, aquilo que eu tinha colocado para vocês. Então, dentro dos distúrbios hipercinéticos, nós temos os tremores, as distonias, as coreias, a tetose, os movimentos balísticos, são aqueles movimentos com incapacidade de freio, as discinesias tardias, síndrome de pernas inquietas, só que hoje nós vamos dar ênfase especialmente a um grupo, né, que não está representado tão somente pela doença de Parkinson, mas sim por seus diagnósticos diferenciais também, que é abarcada pelo nome de síndromes parkinsonianas, beleza? E essas síndromes parkinsonianas, por sua vez, tem a doença de Parkinson, né, que representa aí as síndromes parkinsonianas primárias, juntamente com um grupo de doenças chamado de Parkinson Plus, e temos também os parkinsonismos secundários. E é isso que eu quero tentar fazer com que vocês possam compreender nesse nosso momento de troca aqui na aula de hoje. É tentar entender os principais diagnósticos diferenciais para a doença de Parkinson. Então, obrigatoriamente, falar de distúrbio do movimento, em especial distúrbio do tipo hipocinético, é a gente comentar a respeito da fisiologia dos núcleos da base. Então, qual o contexto dos núcleos da base em relação ao comportamento motor? Então, vale, antes de tudo, colocar ele na sua situação, tentar entender basicamente a sua função para entender as disfunções consequentemente. Perfeito. Então, os núcleos da base é uma coleção de núcleos mergulhados na substância branca subcortical e que faz parte de um conceito extremamente complexo dentro de neurologia, dentro da neurociências, dentro de neuroanatomia, que a gente sabe que os alunos têm grande dificuldade de compreender, que é um conceito que vai para além de um conceito anatômico, é um conceito muito mais funcional. Uma vez que esse sistema extrapiramidal, né, no qual os núcleos da base estão inclusos, ele abarca estruturas corticais e estruturas subcorticais, e são divididos em 3 níveis ou estratos. Então, abrindo um grande parêntese para que a gente possa entender isso, o sistema extrapiramidal, ele é dividido em 3 níveis ou estratos. Um estrato superior, ou nível superior, está representado por áreas corticais, em especial as áreas corticais secundárias motoras, como é o caso da área premotora, a área motora suplementar, então representa o estrato superior do sistema extrapiramidal. O estrato intermediário está representado por 3 estruturas basicamente: núcleos da base, o tálamo e o cerebelo. Por fim, o estrato inferior do sistema extrapiramidal está representado por 4 tratos, que são vias de fuga, não é, desse sistema extrapiramidal,
que são o trato teto-espinal, rubro-espinal, retículo-espinal e vestíbulo, teto, rubro e tem vestíbulo, um retículo, teto espinal e rubro espinal. São esses quatro. Perdão aí a confusão, mas são 4 tratos extrapiramidais, que representa o estrato ou nível inferior. Beleza? Então, uma vez colocado esse contexto do sistema extrapiramidal, ele participa, quando a gente diz respeito ao movimento, ele participa de algumas etapas. E quais são elas? Sabendo que, para a execução de um determinado comportamento motor, nós precisamos de uma etapa de planejamento, de uma etapa de execução e de uma etapa de correção. Então, sempre que nós falamos em comportamento motor, haverá essas 3 etapas: uma etapa de planejamento, uma etapa de execução e uma etapa de correção. Beleza? E 2 das 3 etapas de um determinado comportamento motor se dá através desse controle, dessa função normal do sistema extrapiramidal, que é a etapa de planejamento e a etapa de correção. Portanto, se eu tiver um distúrbio extrapiramidal, como é o caso dos distúrbios do movimento, obrigatoriamente eu vou comprometer essas etapas, né, nas quais estão inseridas aí os núcleos da base. Até aí alguma dúvida, pessoal? Eu fico pedindo geralmente esse feedback a vocês, porque eu acho que dá para a gente ir refinando no transcorrer da aula. Então, o que eu expliquei aqui para vocês até agora, e eu me preocupo, né, com tentar construir esse conhecimento dentro da cabeça de vocês. Então, eu disse que as síndromes parkinsonianas, elas estão inclusas no distúrbio do movimento. Disse que esses distúrbios do movimento eram divididos em hipercinéticos, mencionei algumas doenças, só que eu estou dando ênfase em especial aos distúrbios hipocinéticos. Beleza, coloquei as síndromes parkinsonianas nos distúrbios hipocinéticos e estou dando substrato anatômico, né, fisiopatológico, para a gente compreender de que forma se dá essas síndromes parkinsonianas. Beleza? Com bastante cautela aqui. E disse para vocês, quando eu mencionei a respeito do sistema extrapiramidal, eu disse que esse sistema, que era um conceito funcional, ele tinha 3 níveis ou estratos. Um estrato superior, portanto, se eu tiver um comprometimento no estrato superior, eu vou ter uma repercussão clínica. Geralmente, essa repercussão clínica, ela se apresenta no exame neurológico como apraxia. Se eu tiver, por exemplo, distúrbio no componente intermediário, aí vai depender de qual componente está sendo comprometido, se é o tálamo, se é o cerebelo, que vai repercutir com padrões de ataxia, ou se são os núcleos da base, que por sua vez vai repercutir em distúrbios hiper ou hipocinéticos. E, por sua vez, tínhamos um estrato inferior representado por 4 tratos. O trato teto-espinal, o trato rubro-espinal, o trato retículo-espinal e o vestíbulo-espinal. São 4 tratos extrapiramidais. Então, foi isso que eu mencionei para vocês até agora. Então, vamos entender de que forma isso se dá. Uma vez que o córtex ele planeja um determinado comportamento motor, ele vai recorrer às áreas específicas. Esse plano geralmente começa em estruturas posteriores, como é o caso, por exemplo, do córtex parietal posterior, que é uma área terciária. Uma vez que esse plano foi elaborado, pensado, ele precisa ser jogado agora para as áreas secundárias motoras, através de outras conexões, claro, mas de maneira direta essas informações elas vão convergir para as áreas secundárias motoras, que é onde vai entrar o papel desse sistema extrapiramidal. Só que a partir daí, essas áreas secundárias, elas prontamente não vão jogar as informações para a área primária para que ela execute essa informação e o indivíduo, por exemplo, deambule ou execute qualquer ato motor. Antes de tudo, essas áreas secundárias, como vocês podem observar aqui, elas recorrem a circuitos alças subcorticais. E são 2 alças subcorticais que fazem parte, obrigatoriamente, desse sistema extrapiramidal. Nós temos uma alça subcortical que vai para o cerebelo, onde o cerebelo vai dizer, esses músculos aqui serão eleitos, esse aqui é o agonista, esse é o antagonista, esse é o tempo de contração, essa é a sequência, essa é a composição do movimento. Então, quem faz todo esse papel aí é o cerebelo orquestrando. Em contrapartida, aí, concomitantemente a essa atividade do cerebelo, uma outra alça, que é a alça dos núcleos da base, que ela tem por finalidade a ativação e a inibição desses músculos eleitos pelo cerebelo.
Então, nota que interessante, todas essas estruturas envolvidas dentro de um comportamento motor normal ainda, para quem possa entender o anormal, é claro que precisamos compreender o normal. Essas vias todas, elas têm uma distribuição somatotópica, tanto as áreas secundárias motoras, quanto o tálamo, núcleos da base, o cerebelo, né, e esses tratos descendentes que eu já mencionei para vocês, todos eles têm uma distribuição somatotópica. E quando eu digo somatotopia, eu me refiro a uma localização precisa de cada área no corpo em cada região dessa. Ou seja, no tálamo existe um ponto específico para cada segmento do corpo, assim como nas áreas secundárias motoras, enfim, nas outras áreas já mencionadas na nossa aula de hoje. Beleza? Então, esse é um dado fundamental para compreender a função e, consequentemente, a disfunção dos núcleos da base, né, isso é importante para entender aí as síndromes parkinsonianas. Então, observe que essas duas alças que eu mencionei para vocês, são as alças subcorticais, elas retroalimentam a área que deu origem a ela. Ou seja, vamos lá, raciocinar aqui. Uma área terciária lá planejou o movimento, jogou para as áreas secundárias motoras. Essas áreas secundárias motoras recorreram a duas alças subcorticais que filtraram esse movimento, organizaram e retroalimentaram a mesma área que deu origem a elas, que no caso eram as áreas secundárias. Por sua vez, agora retroalimentada essa área secundária, ela vai jogar para uma área primária, executar esse plano através do trato córtico-espinal, ou trato piramidal, que é o termo mais utilizado clinicamente. Beleza? Só que como é que se dá essa alça dos núcleos da base? Observe que na alça dos núcleos da base nós temos 3 vias funcionando ao mesmo tempo. São as vias direta, indireta e hiperdireta. A via direta ela é uma via permissiva para o movimento, facilita, ativa os agonistas para aquele determinado comportamento motor. Ao passo que a via indireta e a via hiperdireta são vias ditas inibitórias, que freiam o movimento, que inibe os músculos antagonistas de forma que esses músculos não compitam pelo movimento proposto pelo cerebelo ali. Não é? E então observe que essas vias, tanto a hiperdireta quanto a indireta, que são vias inibitórias, elas se sobrepõem em relação à via permissiva, que é a via direta. Então há muito mais inibição do que excitação, há muito mais inibição do que permissão para o movimento. Por que isso, galera? Acontece uma sobreposição da inibição em relação à excitação, né, em relação à permissão do movimento, porque quanto maior for a inibição, mais refinado é o movimento. Beleza? Bora lá. Então, para fechar o raciocínio núcleos da base e entrarmos na doença propriamente dita, orquestrando toda essa função das 3 vias reentrantes dos núcleos da base, nós temos a substância negra, em especial através da sua parte compacta, né, mediando uma via nigroestriatal, ela vai organizar, ela vai dar ordem para o funcionamento desses núcleos da base. Então, na via direta, a substância negra, através da sua porção compacta e, consequentemente, dos seus neurônios dopaminérgicos, vai facilitar a atividade da via direta. Ou seja, promovendo o movimento ainda mais. Em contrapartida, essa mesma via nigroestriatal, ela vai também agir na via indireta, só que a diferença da ação dela na direta para a indireta é o receptor onde ela está agindo. Ou seja, na via indireta, a dopamina, nessa via nigroestriatal, vai inibir a atividade dessa via. E se ela já é uma via inibitória por si só, né, eu disse para vocês que a via indireta é uma via inibitória. E se eu estou agindo com a dopamina inibindo essa via indireta, vocês concordam que as estruturas a partir de agora estarão liberadas para exercer a sua função. Por quê? Porque houve uma inibição da inibição. Beleza? Agora existe uma inibição da inibição. Ou seja, a via que antes era inibitória, agora ela está sendo inibida. E se ela está sendo inibida, ela não consegue mais inibir a estrutura que antes ela inibia. Compreenderam isso? Então, sempre essa inibição da inibição gera uma excitação. Enquanto vocês me dão feedback para ver se ficou compreensível isso, eu vou acompanhando aqui uma pergunta do Renan Serrano.
Ele fez a seguinte colocação: essa somatotopia tem as mesmas proporções do homúnculo? Não, Renan. A somatotopia das áreas secundárias motoras e dessas estruturas subcorticais mencionadas para vocês, ela não tem uma organização tão precisa como do giro pré e pós-central, do córtex pré e pós-central. Beleza? Ali é muito mais organizado, é muito mais fino, né? Enquanto que essas outras não é um homúnculo tão bem definido. Beleza? Então vamos em frente. Uma vez que vocês deram feedback e ficou palatável isso. Então, galera, se nós destruirmos a substância negra, vocês já têm munição para me responder o que é que vai acontecer e para que a gente possa compilar essas informações. Concordam? Se eu tiver a destruição da substância negra, eu vou ter uma grande dificuldade de ação da via direta, que era uma via que facilitava o movimento, e vou ter uma função normal, ou até mesmo facilitada, da via indireta, que é uma via inibitória associada e sobreposta a uma outra atividade inibitória da via indireta. Entenderam? Então, haverá uma inibição ainda mais forte sem uma atividade permissiva para um determinado comportamento motor. E isso vai se caracterizar clinicamente, vamos tirar daqui desse campo que parece que é abstrato para o paciente. Isso vai caracterizar o principal sinal dentro da tétrade das síndromes parkinsonianas, que é a bradicinesia. Então, agora o paciente está bradicinético e ele precisa ter um outro sinal associado a essa bradicinesia, que vai ser justificada por outros substratos anatômicos, para você pensar e fechar uma possibilidade aí de uma determinada síndrome parkinsoniana, quer seja a forma tremulante, quer seja a forma rígido-acinética, que eu vou mencionar para vocês daqui a pouquinho. Beleza? Então as coisas ficam muito mais brandas e mais fácil de digerir depois que você compreende o substrato anatômico daquilo, do que você estar decorando um monte de sinal e sintomas sem entender o porquê de ser dele. Beleza? Eu sou suspeito de falar porque sou professor de neuroanatomia, mas quanto maior for a tua base neuroanatômica, mais fácil tu vai passear por dentro da neuro. Muito mais fácil, vai ser muito mais simples. Beleza? Então, claro, esse distúrbio em virtude do comprometimento aí da porção compacta da substância negra, a neurodegeneração dos neurônios dopaminérgicos, a gente vai ter uma bradicinesia como um sinal principal, e é por isso que a bradicinesia precisa estar associada a outra coisa, né? Nós vamos ter também uma instabilidade postural, nós vamos ter uma rigidez. Na verdade, hoje a estabilidade postural, porque é o seguinte, dentro das síndromes parkinsonianas, a gente fala em 4 elementos, não é? A tétrade, não é? A tétrade clássica, só que essa tétrade clássica hoje em dia já está caindo em desuso e fala-se também em uma tríade, na verdade. E qual é essa tétrade? Nós temos a bradicinesia como elemento principal, o tremor, rigidez e instabilidade postural. Só que essa estabilidade postural, né, que geralmente repercute mais à frente com quedas em alguns tipos de síndromes parkinsonianas, quedas precoces, a camptocormia também, e a síndrome da torre de Pisa. Lembrando que a camptocormia, essa inclinação, geralmente pode em torno de 45 graus, né, para frente, em virtude justamente da perda desse tônus extensor. E também tem a síndrome da torre de Pisa, que é a inclinação de 15 graus para a lateral, que a gente encontra também das síndromes parkinsonianas. Beleza? Então, tá aí. Só que essa instabilidade postural acontece em virtude da progressão da rigidez. Beleza? Então, a gente tem um paciente rígido, e essa rigidez, ela se traduz clinicamente como um tipo de hipertonia plástica. Relembrem que existe 2 tipos de hipertonia. Uma hipertonia elástica, que acontece na vigência de uma síndrome piramidal, nas lesões do neurônio motor superior, né? Enquanto que a plástica, e essa elástica, vale ressaltar, a elástica, que é da síndrome piramidal, ela tem um caráter eletivo. E o caráter eletivo dela é justamente por ter predileção pelos músculos do membro superior, flexores do membro superior, e por ter predileção pelos extensores de membro inferior, né, gerando aí
em especial em algumas condições, gera aquele padrão, por exemplo, da postura de Wernicke-Meier, o sinal do canivete, enfim. Só que na nossa rigidez aqui na síndrome parkinsoniana, você vai ter uma hipertonia do tipo plástica, que ela é global, ela não é eletiva de um determinado segmento do corpo, ela é global. E em virtude disso, inclusive também ela não é só no início do movimento, como na hipertonia elástica, que é também chamada de espasticidade. Aqui, a hipertonia plástica, que também é chamada de rigidez, ela vai comprometer toda a amplitude do movimento, não só no início. E por essa razão vai surgir o sinal da roda denteada de negro. Esse sinal da roda denteada de negro aparece em virtude da rigidez dessa hipertonia do tipo plástica. Beleza? Bora lá. Continuando aqui, você pode lançar mão também para sensibilizar o teste na busca da rigidez no teu paciente que você suspeita de uma possibilidade de síndrome parkinsoniana, é lançando mão da manobra de Froment. E essa manobra de Froment é você, no membro contralateral, pedir para o paciente abrir e fechar e você buscar a roda denteada naquele determinado membro ali que você está avaliando. Então, você sensibiliza ainda mais, não é, esse teste na busca aí de uma roda denteada. O tremor, antes que vocês me perguntem, galera, o tremor, antes que vocês me perguntem, todo mundo pergunta, quando eu dou essa aula, todo mundo pergunta, mas Júlio, se a gente está diante de um distúrbio hipocinético, o que é que justifica o tremor? E a minha resposta para você, a resposta, se você buscar todos os artigos e livros de neurologia, ninguém vai te dar uma resposta para isso, porque não existe. Não existe ainda um porquê do tremor, né, que estaria relacionado, né, de certa forma, a um distúrbio hipercinético que está apresentando aqui na doença de Parkinson, nas síndromes parkinsonianas. Beleza? Não existe um motivo, uma justificativa ainda para o tremor, né, para esse tremor de repouso. E a bradicinesia eu já mencionei para vocês que vai gerar uma série de repercussão clínica, como é o caso da marcha festinante, a diminuição da amplitude dos movimentos no finger tape, no toy tape também, que você vai avaliar. Lembrando, o finger tape é pedir para o paciente fazer isso aqui e você observa a redução da amplitude e da velocidade. Mesma coisa no toy tape, que é pedir para o paciente bater o pé no chão. Então, você observa uma redução da amplitude e da velocidade, e isso, né, em virtude da vigência de uma bradicinesia por conta, né, do comprometimento lá dos núcleos da base. Não, não é tão comum você ter essa associação, Petrônio, de dor relacionada à síndrome parkinsoniana, não. Pelo menos não no... Não, não. Não existe essa associação direta, não existe essa associação direta de dor, beleza, nas síndromes parkinsonianas. Beleza? Então, galera, aqui é a alma da nossa aula. Isso aqui é a alma da nossa aula, esse fluxograma aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, observe agora, e esse é o momento de vocês dimensionarem, porque quando vocês forem em livros, isso aqui, inclusive, é de um artigo, vocês podem ter grande dificuldade de compreender, por exemplo, perguntar, síndromes parkinsonianas, geralmente, se você busca, pensa, a primeira coisa é a doença de Parkinson. Só que não é só a doença de Parkinson, nós temos, antes de tudo, dentro das síndromes parkinsonianas, os parkinsonismos primários e secundários. Dentro dos parkinsonismos secundários, a principal causa, são as causas medicamentosas, em especial em virtude do comprometimento dos medicamentos que agem nos bloqueadores de canais de cálcio. Você tem causas também de traumas, como no caso em alguns tipos de luta, como é o caso do boxe, como é o caso também de esporte que tem contato físico, como é o caso do futebol americano também. Você tem pacientes que podem desenvolver, em virtude desse trauma repetido, a forma secundária do parkinsonismo. Beleza? Enquanto que na forma primária você tem a doença de Parkinson propriamente dita, que é a forma mais comum, é a forma esporádica, onde o principal fator de risco é o envelhecimento. E aqui tem até algo que nos deixa bastante confuso quanto à doença de Parkinson, que um dos principais fatores de proteção é o tabagismo.
O tabagismo é um fator de proteção para a doença de Parkinson, onde o tabagismo compromete diversas outras funções, mas é um fator de proteção e é o que deixa a gente bastante encucado mesmo. Beleza? E o fator de risco principal é o envelhecimento, por isso que a manifestação gira em torno de 60 anos de idade, e quando você tem uma apresentação genética do tipo familiar, é geralmente um paciente muito jovem. Então, um paciente jovem apresentando esses quatro, ou então a combinação, depende de como seja desses quatro sinais propostos há pouco para vocês, a gente pensa em uma possibilidade de uma doença de Parkinson do tipo familiar. Dentro dos parkinsonianos secundários, podemos ter uma apresentação familiar, mais rara, e as apresentações esporádicas, como a PSP, que é a paralisia supranuclear progressiva, onde uma das principais características da PSP, galera, é justamente a queda precoce. Então, quando você tem um paciente com síndrome parkinsoniana, quedas precoces, distúrbio de movimento ocular, restrição dos movimentos oculares conjugados, em especial na vertical, primeiro começa uma limitação para baixo, depois para cima. Então, aí a gente pensa, e claro, a imagem aqui é fundamental. Enquanto que a imagem não ajuda quase nada na doença de Parkinson, diga neuroimagem, no Parkinson Plus, que esse distúrbio parkinsoniano também chamado de atípicos, a imagem vai ajudar muito porque tem sinais quase que característicos, de cada uma dessas manifestações, como é o caso, por exemplo, na PSP, que a gente tem o sinal é o sinal do beija-flor ou do colibri, mesmo nome, não é? Então, são sinônimos, na verdade. Então, o sinal do colibri ou o sinal do beija-flor é em virtude da desproporção mesencéfalo-pontina, que é um sinal característico, o sinal da glória do amanhã também, que é em virtude da perda das margens laterais do tegmento do mesencéfalo. Então, são sinais aí quase que característicos relacionados à PSP. Beleza? Degeneração córtico-basal também tem, a gente sabe que tem uma imagem característica, atrofia de múltiplos sistemas, por exemplo, com o sinal da cruz, com aquele comprometimento pontínuo. A demência com corpo de Levi também, que tem as alucinações precoces. Essa atrofia de múltiplos sistemas geralmente é extremamente nociva, porque inexoravelmente vai ter as manifestações autonômicas e o paciente evoluindo com desautonomias, e, apesar de ter as variantes da atrofia de múltiplos sistemas, como a variante cerebelar, por exemplo, a variante piramidal e a variante autônoma, quando, inevitavelmente, em um determinado momento, o paciente vai desenvolver essa desautonomia, que é o que vai levá-lo a óbito. E aqui, galera, a gente está falando de doenças que são extremamente recentes, doenças como um caso da PSP, por exemplo, que é uma doença de 40 anos atrás, tem outras doenças aqui, grupos de doenças de 30, 20 anos atrás, foram descobertas recentemente. Então, ainda se tateia muito quando se fala de síndromes parkinsonianas, porque é algo que ainda tem muita coisa a ser descoberta, em especial no que diz respeito à terapêutica, e até mesmo a fisiopatologia dessas doenças. Beleza? Isso aqui ficou tranquilo para vocês, pessoal? Em especial, esse retrocolo está associado a um tipo de distonia, Renan, não é? Está relacionado a um tipo de distonia também presente, por isso o retrocolo, não é? Nesses pacientes também. Um dos sinais, o retrocolo associado, por exemplo, a faces em espanto, não é? O sinal do ômega, é em virtude de uma distonia vigente nesse paciente, uma distonia cervical. Beleza? E galera, como eu sei que a maioria de vocês são estudantes, por isso que eu estou levando a aula aqui numa calmaria imensa. Eu sei que eu tenho um tempo, a próxima aula começa às 15 horas, mas eu vou levando aqui numa calmaria tranquilo, sabe? À medida que vocês forem tendo dúvida, vocês vão interagindo aqui comigo no finalzinho. Eu vou tentar terminar pelo menos uns 10 minutos antes, de forma que vocês consigam interagir, perguntar. E quando a gente fala de doença de Parkinson, é uma doença, assim, de fato, relatada mais antiga quando comparada às síndromes parkinsonianas.
relatada por James Parkinson como uma paralisia agitante. Isso aqui eu já mencionei com vocês, eu vou tentar pular para que a gente chegue na alma da aula, né? Então, quanto às questões epidemiológicas, está aqui propostas para vocês, existe essa relação, não é, mais forte, mais presente no homem do que na mulher. Existem algumas justificativas, poucas são plausíveis, acredita-se que existe uma relação até mesmo com a menstruação, mas há pouca base para isso. Existem as causas, na verdade, são multifatoriais, não é? Mas, claro, fica evidente também um fator epigenético no desenvolvimento dessas síndromes parkinsonianas, como é o caso, por exemplo, essa exposição a pesticidas. Do ponto de vista fisiopatológico, nós já compreendemos que a destruição desses neurônios da substância negra, em especial os neurônios dopaminérgicos, né? E vale lembrar que os núcleos da base, galera, eles participam em um equilíbrio, precisa haver uma sinergia entre os neurônios colinérgicos, né, e os neurônios dopaminérgicos. Então, a gente tem como fosse uma balança. Quando você tem um distúrbio, por exemplo, dopaminérgico, exacerba-se a função colinérgica. E acredita-se que a exacerbação dessa função colinérgica em algumas estruturas específicas que pode repercutir, por exemplo, como o tremor de repouso. Interessante ainda quanto à doença, isso aqui me chama muito a atenção, eu acho isso fascinante, é esse caráter ascendente da doença de Parkinson. Não é? Em especial a doença de Parkinson, mas claro, de outras síndromes parkinsonianas também. Porque, galera, você observa que essas manifestações ascendentes, elas batem com os sintomas motores e não motores da doença de Parkinson. Vai lembrar que, por vezes, nós temos sinais e sintomas que se manifestam 20 anos, 15 anos antes da manifestação motora, como é o caso da constipação. E é por essa razão, inclusive, motivo de uma das minhas pesquisas, que a gente busca a relação na microbiota e na glia entérica, né, dessa disfunção, justificando a fisiopatologia da doença de Parkinson como sendo uma fisiopatologia que não tem início no sistema nervoso, mas sim na microbiota intestinal, que através dos nervos vagos, em especial do nervo vago esquerdo, que possui mais componente aferente, gere os distúrbios centrais que nós já conhecemos, no caso dessa questão das alfa-sinucleinopatias. Então, hoje, a gente pensa muito mais na fisiopatologia da doença de Parkinson como tendo início no intestino, né, e fazendo conexão com o cérebro mediante os nervos vagos. Beleza? E esse caráter ascendente também mostra, por exemplo, essas disfunções de tronco encefálico, ainda nessa característica ascendente, para não ter passado aqui, justifica, por exemplo, quando tem um comprometimento do locus coeruleus, aqui no soalho do quarto ventrículo, o paciente vai desenvolver, a gente sabe que é um dos sintomas não motores da doença de Parkinson, são os transtornos comportamentais do sono REM. E isso vai acontecer em virtude do comprometimento desse locus coeruleus, quando toma essa característica ascendente. Né? Até o ápice da ascensão da doença é a disfunção cortical, que a gente vai ver que isso vai se traduzir como distúrbio da fluência verbal, enfim, outros distúrbios de funções corticais superiores também. Mas na doença de Parkinson, e também se aplica às outras síndromes parkinsonianas, nós temos duas formas. Nós temos uma forma tremulante e uma forma rígido-acinética. Geralmente, quando a gente tem uma apresentação rígido-acinética, né, que no caso seria a bradicinesia e a rigidez, a gente pensa especialmente, né, no Parkinson Plus. Geralmente é muito mais simétrico, porque a doença de Parkinson propriamente dita, ela tem essa característica assimétrica. Pode ter apresentação simétrica? Pode sim, mas o mais comum é ter uma apresentação assimétrica. Beleza? Na forma rígido-acinética, por sua vez, a gente pensa muito mais numa possibilidade aí de um parkinsonismo atípico, como eu já mencionei para vocês. Então, esses parkinsonismos atípicos, eles têm características semiológicas que são muito particulares. Assim como também achados imagineológicos que também são muito pertinentes, né, que devem ser lançados mão também na possibilidade diagnóstica. Assim, claro, como a prova terapêutica também dos agonistas dopaminérgicos, uma vez que a forma atípica, os parkinsonismos atípicos, eles não respondem bem à dopamina, então pode ser lançado mão também de provas terapêuticas.
Beleza? Então, outros sintomas não motores estão aqui evidenciados para vocês. Por exemplo, esse sintoma de alteração de olfato, a hiposmia e a anosmia, pode ser, pode preceder, na verdade, os sintomas motores em torno de 10 anos, 15 anos, o paciente desenvolver. Aí vocês poderiam perguntar, mas Júlio, isso aí pode como é que isso aí pode ajudar? Na verdade, o pessoal pergunta bastante, Júlio, mas se esses sintomas aparecerem previamente, assim, de fato, eles aparecem, tem como fazer alguma coisa para prevenir, né, para diagnosticar, na verdade, a doença? Não quer dizer que, por exemplo, o paciente tem uma constipação, a primeira possibilidade de diagnóstico que vem à tua cabeça é doença de Parkinson. Não é bem assim. Beleza? Então, sempre pensar em outra possibilidade diagnóstica, em outra etiologia, quando você tiver as seguintes condições. Quando a apresentação for simétrica, aí você suspeita de não ser doença de Parkinson, você pensa em ser, por exemplo, um parkinsonismo secundário, ou até mesmo um parkinsonismo atípico. Quando não houver resposta à levodopa, quando houver demência precoce e alucinações, aí você vai pensar, por exemplo, na demência com corpos de Levy. As quedas precoces, né, também você vai pensar numa possibilidade de PSP, em especial essas quedas para trás, e você pode lançar a mão aí pro teste, bem como a evolução rápida. Beleza? E para doença de Parkinson também, vale ressaltar um dos principais diagnósticos diferenciais é o tremor essencial. Beleza? Eu coloquei essa tabelinha de um artigo para vocês. Se vocês quiserem ter acesso a esse material, vocês podem falar comigo lá no Instagram. Teria o maior prazer de partilhar para vocês. Beleza? Geralmente eu uso esses materiais como para que, por exemplo, quem está estudando possa ser auxiliado e ter um norteamento do que buscar. Do ponto de vista de tratamento, a gente sabe que existe várias terapêuticas, mas quando a gente fala em tratamento, obrigatoriamente a gente pensa, né, nos agonistas dopaminérgicos antes de tudo, iniciando com uma droga de cada vez, iniciando com a menor dose possível e aumentando, gradando, não é, titulando essa dose, e também evitar drogas que tenham efeitos aí antidopaminérgicos. Existem, claro, as estratégias auxiliares, não é? Muitos é necessário num paciente de doença de Parkinson você ter a intervenção de caráter multi e, se puder, claro, seja interdisciplinar para esses pacientes. Então, não só a fonoaudiologia, a fisioterapia, mas também a psicologia, a terapia ocupacional, a enfermagem, enfim, as diversas profissões que também são extremamente importantes no tratamento desse doente. E hoje pensa-se também na neurocirurgia funcional, né, como uma abordagem, como é o caso, por exemplo, da radiofrequência, a radiocirurgia estereotáxica, que um dos focos hoje, a gente sabe que nesse tipo de cirurgia o paciente melhora diversas funções, com exceção da marcha, né? Então, por isso que alguns artigos hoje levam em consideração e propõem, né, a melhora da marcha como estimulação do núcleo pedúnculo pontino. Beleza? Então, quando a gente, do ponto de vista de prognóstico, né, você tem uma progressão mais lenta quando tem a apresentação a forma tremulante, ou então quando é em pacientes jovens, você tem uma progressão mais rápida quando tem envolvimento da cognição e estabilidade postural precoce. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu acho que eu consegui terminar dentro do tempo e acredito que consegui dimensionar. Eu sei que não tem como ensinar tudo sobre síndromes parkinsonianas em 50 minutos, mas espero ter plantado aí uma semente de conhecimento dentro da cabeça de vocês. E eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem, para tirar dúvida, qualquer coisa, é só seguir lá no Instagram. Eu teria o maior prazer em ajudá-los. Agradeço ao pessoal também da organização do evento, esse brilhante evento, beleza? E foi um prazer estar aqui com vocês.